Há exatamente 496 anos atrás, um homem chamado Martinho Lutero revolucionava a igreja, a economia e a sociedade do mundo todo. O movimento religioso chamado de Reforma Protestante foi um divisor de águas. Mas após quase 5 séculos de reforma, como está a igreja atual? Será que ela precisa ainda de uma reforma? Afinal, como era a igreja de antigamente? Segundo este teólogo, antes da reforma, a imagem que a igreja passava de Deus era de um ser sempre pronto a castigar. As pessoas viviam praticamente amedrontadas por Deus. Tinha uma figura de um Deus maldoso e vingativo, que queria o tempo todo castigar. E a igreja daquele tempo serviu-se dessa espiritualidade para vender as indulgências. Então as pessoas podiam barganhar com Deus, comprar o perdão através da compra de documentos chamados indulgências. As imagens deste filme mostram claramente a realidade da igreja no século XVI. Naquela época, a palavra de Deus era ministrada em latim. A maioria das pessoas não entendiam a língua e, por isso, não tinham acesso à Bíblia. Martin Luther, but you know that already. I'll take you to a shelter. A Reforma Protestante ajudou a Igreja Católica a valorizar a Sagrada Escritura. No tempo de Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão, a língua vernácula alemã, não é? Uma coisa que era um pouco nova naquele tempo, e colocou a Bíblia na mão do povo, que nós estamos tentando fazer hoje. A partir da Reforma Protestante, houve uma ruptura com a Igreja Católica. Nessa situação, novas igrejas nasceram. A luterana, por exemplo, aboliu a adoração de imagens. Existem, claro, a adoração a santos, que nós não temos. Existem diferenças nos sacramentos, na nossa compreensão a respeito de sacramentos, e outras coisas que nos diferem, mas que não impedem a nossa comunhão. Mas uma das coisas que a Igreja Católica e a luterana têm em comum até hoje é o batismo de crianças. Um só batismo é um sacramento que a Igreja Luterana tem, a Igreja Católica também tem, e temos a mesma compreensão. Portanto, pelo batismo nós estamos, de certa forma, plenamente unidos, né? A primeira igreja em Blumenau foi a luterana. Hoje a comunidade evangélica tem aproximadamente 40 templos na cidade. O luteranismo é uma igreja forte que ajudou também a construir. Os membros da igreja luterana são responsáveis muito pelo pioneirismo nessa cidade. Muitos anos se passaram da reforma, mas segundo os líderes religiosos, a igreja precisa estar em constante renovação. A Reforma Protestante foi dos movimentos assim mais significativos em questão da reforma da igreja. Todos nós queremos uma igreja renovada. E aqui eu lembro de uma frase de Santo Agostinho, que diz assim, que a igreja deve sempre ser reformada. Se a igreja precisasse fazer uma reforma hoje, qual seria? Se a igreja precisasse fazer uma reforma hoje, seria que todos os nossos membros estivessem, de fato, participando da vida comunitária, estivessem ouvindo a palavra, conseguir fazer com que todos estivessem, de fato, inseridos, acolhidos no seio da igreja, porque essa talvez seja a maior dificuldade. Há muita gente, e não só na igreja luterana, em todas as igrejas, muita gente que usa o nome de cristão, mas está distante da verdadeira fé.